beber vinho e nem bebida forte, nem comer coisa imunda. Essa mulher então recebe essas palavras do anjo, e essa mulher vai correndo falar para o seu esposo. A Bíblia diz que ela chega ao seu esposo e ela olha para ele e fala: olha, esposo, um anjo do Senhor apareceu a mim, na verdade um homem de Deus, e a sua aparência era semelhante de um anjo, e ele me disse essas palavras. Disse que eu vou gerar e que a criança que irá nascer será nascido de Deus. Disse para mim também não tocar em nada imundo. Disse também para que eu não beba vinho e nem bebida forte. O que me impressiona é a atitude do seu esposo. A Bíblia diz que ele imediatamente vai orar ao Senhor. E a oração de Manoá é: ó Senhor, rogo-te para que envies novamente o homem de Deus que enviastes a minha mulher, para que ele venha e nos instrua o que devemos fazer com o menino que há de nascer. O cenário aqui, Manoá ele se encontra desesperado com aquilo que o Senhor está prometendo nas suas vidas. O cenário aqui, eu vejo Manoá ansioso, não sabendo o que ele irá fazer com o menino que há de nascer. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus nunca te entregará um propósito sem te dar as instruções. Deus nunca te entregará um projeto sem te dar os recursos e as instruções. Glória a Deus. Certa vez, eu corria de pregar a palavra do Senhor, mas eu não corria porque eu não queria, mas porque eu tinha medo. Certa vez eu fui conversar com o pastor Helder, que foi o nosso pastor por muitos anos ali no Sobral, e ele me deu um conselho. Ele olhou para mim e falou assim: Dom, até quando você vai abortar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida? E eu peguei aquele conselho para mim, porque ele olhou para mim e disse: uma mãe, ela aborta uma criança porque ela se sente incapaz de ser mãe. E eu também corria do chamado que o Senhor estabeleceu na minha vida, porque eu me sentia incapaz de pregar a palavra de Deus. E assim como as palavras que ele dirigiu a mim, eu quero falar para você nessa noite: pare de abortar aquilo que Deus depositou nas suas mãos. Eu não sei a maneira como você entrou aqui nessa noite. Às vezes você recebeu uma promessa de Deus e você também se encontra desesperado. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. O mesmo Deus que te prometeu a promessa é o Deus que te dará as instruções. Glória a Deus. A Bíblia diz então que Manoá ele ora ao Senhor. E ele pede a sua direção. E Deus ouve a oração daqueles que buscam a sua direção. Se tem uma oração que agrada aos olhos do Senhor, é os irmãos que oram pedindo a sua direção. Peça ao Senhor para que Ele te direcione e te instrua no propósito, na promessa, no chamado que Ele estabeleceu na sua vida. Aquilo que o Senhor depositou em suas mãos não pode ser usado de qualquer maneira. Muitas das vezes nós se encontramos perdidos, muitas das vezes nós se desesperamos, justamente porque nós não pedimos a instrução de Deus e nem a sua direção. Muitas das vezes nós queremos pegar o que o Senhor entregou nas nossas mãos e executar de qualquer maneira. Aquilo que o Senhor depositou nas suas mãos não pode ser executado de qualquer maneira. O que eu acho lindo aqui também é que Manoá, ele não vai se preparar depois que a promessa se realiza. Ele começa a se preparar antes da promessa se realizar na sua vida. Por que, meus irmãos? Porque Deus, Ele não prepara a bênção para a sua vida. A bênção ela já está preparada. Mas Deus, Ele prepara você para receber a bênção na sua vida. Aleluia. Antes da promessa se realizar em sua vida, esteja se preparando, para que quando ela chegar, você esteja preparado. Não queira se preocupar depois, não queira se preparar depois de receber a promessa.
Se prepare antes da promessa chegar em sua vida. E a Bíblia vai continuar nos dizendo que então Deus ouve a oração de Manoá. A Bíblia diz que o anjo aparece novamente para a sua esposa. Ela vai correndo novamente chamar o seu esposo. E ela olha e fala: o homem de Deus que apareceu para mim aquela vez, apareceu novamente. Então ele vai correndo e segue a sua esposa. Chegando lá, ele se depara com um anjo e diz: és tu aquele homem de Deus que apareceu à minha mulher? A resposta do anjo é: eu sou. Aleluia! A Bíblia diz, queridos, que Manoá ele olha e diz: cumpra-se as tuas palavras. Agora me diz, o que nós devemos fazer com o menino que há de nascer? O anjo então começa a dar as instruções a Manoá. Assim como ele disse à sua mulher, ele também fala: o menino não poderá beber nada, não poderá beber vinho, nem bebida forte, também não poderá tocar em nada imundo. A Bíblia continua nos dizendo então que logo após o anjo se apresentar novamente, eles querem oferecer ao anjo um banquete, chamar ele para comer. A Bíblia diz que ele não aceita, mas o anjo olha para eles e fala: se vocês quiserem oferecer um holocausto ao Senhor, ofereçam. Então ali eles oferecem um holocausto ao Senhor. Quando eles oferecem, o anjo sobe juntamente com a chama do altar para o céu e eles nunca mais avistam o anjo. A Bíblia diz, queridos, que o Espírito ele era com Sansão, Sansão crescia. E a Bíblia diz agora que Sansão ele cresce. Glória a Deus. Nós estamos num culto de jovens. Abençoa, Deus. E ele chega na sua fase da juventude. A fase que nós pensamos que nós somos Aleluia. donos dos nossos próprios narizes. A fase da rebeldia. A fase em que nós se desesperamos para arrumar uma namorada, arrumar um namorado. E Sansão não foi diferente. Sansão, certa vez, vai até Tímina. E ali, Sansão avista uma mulher das filhas dos filisteus. Eu imagino Sansão olhando para aquela mulher e fala: é ela, Senhor. Minha 10/10. A minha prometida agradou aos meus olhos. E ele então vai noticiar aos seus pais. Ele chega nos seus pais e diz: papai, mamãe, eu tenho uma notícia para vos dar. Pode falar, Sansão. Eu irei me casar. Eu imagino os pais de Sansão olhando para ele e falando: muito bem, meu filho, quem que é a varoa? Aí eu imagino Sansão olhando para os seus pais e dizendo: não, tem um problema, ela não é crente não, mas eu vou ganhar ela para Jesus, mas eu vou trazer ela para a igreja, mas ela vai se converter, ela é gente boa. Então os seus pais eles olham para Sansão e eles vão dar uma instrução para Sansão. Eles olham para Sansão e falam: meu filho, por acaso não tem ninguém aqui do nosso povo que agrada aos seus olhos, para que você vá lá procurar uma esposa na terra destes incircuncisos? Porém a resposta de Sansão é o que me impressiona, porque Sansão ele olha e diz: papai, mas tem um motivo para mim querer me casar com essa moça. Qual que é o motivo, Sansão? Ela agradou os meus olhos. E aqui é um perigo, porque nem tudo que agrada aos teus olhos vai fazer bem à tua alma. Tem coisas que nós desejamos que pode nos beneficiar fisicamente, materialmente, financeiramente,
mas pode nos matar espiritualmente. Tem coisas que nós desejamos com nossos olhos que pode nos trazer a morte espiritual. Cuidado com os desejos dos teus olhos. E então, a Bíblia diz que Sansão agora, depois de receber estas instruções e não dar ouvido, agora desce os três para falar com a moça. Chegando ali, perto de uma vinha, a Bíblia diz que um leão sai do meio da vinha para atacá-los. A Bíblia diz que o Espírito se apoderou de Sansão e ele matou aquele leão. E eu estive meditando, meus irmãos, porque a ordem do anjo foi para que ele não bebesse vinho, nem bebida forte, e ele vai pelos caminhos da vinha. E a pergunta que eu te faço é: vinha é lugar de leão? Toda vez que você andar em caminhos que não agradam ao Senhor, você ficará vulnerável aos ataques do adversário. E eu quero fazer uma pergunta para você, jovem. Que caminhos que você tem andado? Como você tem se comportado quando você sai da igreja? Como você tem se comportado lá na escola? Como você tem se comportado na faculdade? Como você tem se comportado na roda dos teus amigos? Os caminhos que você tem trilhado têm agradado ao Senhor? Cuidado com os caminhos que você tem andado. Cuidado com os ambientes que você tem frequentado. Os caminhos que você tem andado têm agradado ao Senhor? A Bíblia diz, meus irmãos, então, que Sansão vai lá e conversa com a moça. Depois de alguns dias, Sansão volta pelo mesmo caminho. Porém, Sansão volta agora sozinho. A Bíblia diz que ele avista aquele leão morto, e ele enxerga no meio da carcaça do leão abelhas, e ali também, aonde abelhas, há mel. Sansão toca no leão morto. Além dele comer, ele vai e também dá aos seus pais. E Sansão não avisa de onde que ele pegou o mel. Eu quero parar um pouco aqui com os irmãos e refletir, porque o Espírito Santo colocou algo no meu coração. Sansão, ele vence um leão vivo, mas Sansão perde para um leão morto. O leão morto aqui simboliza o passado de Sansão. A estratégia do inimigo é usar o teu passado para te vencer. Existem pessoas que estão deixando de viver a promessa de Deus, porque estão olhando e tocando no seu passado. Enquanto você estiver preso no seu passado, você não irá desfrutar daquilo que Deus preparou para a sua vida. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu e a Ana, nós fomos pegar uma marmita para nós comer. Quando eu estava saindo do carro, o Espírito Santo soprou algo no meu ouvido. Eu imediatamente falei: amor, anota isso aí, porque é o Espírito Santo falando no meu coração. O Espírito Santo falou as seguintes palavras: pare de abrir feridas que já estão fechadas. Aleluia. Nós temos esse defeito, meus irmãos, de querer abrir feridas que estão fechadas. Uma ferida, ela só nos causa dor se nós procurarmos tocar nela. É a mesma coisa de você machucar o seu joelho e chegar, o seu joelho está formando aquelas casquinhas, já quase cicatrizando, e você vem e fica arrancando as lasquinhas do machucado. O que vai acontecer? Vai sangrar. E muitas das vezes nós temos feito isso com o nosso passado.
A estratégia do inimigo é usar o teu passado contra você. Enquanto você estiver preso no seu passado, você não irá desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. O seu passado já foi. Olha para agora e em diante. Foque na promessa que Deus prometeu na sua vida. Aleluia. Pare de querer abrir feridas que já estão fechadas. A Bíblia diz, meus irmãos, que Sansão volta. E ali Sansão faz um banquete ali para comemorar o seu noivado com aquela moça. Chegando lá, Sansão, ele olha para aquele povo e dá um enigma para que eles possam descobrir aquele enigma. Passam-se 3 dias e eles não descobrem aquele enigma. A Bíblia diz, queridos, que aqueles homens então, eles chegam na noiva de Sansão e ameaçam ela. Eles olham para ela e mandam ela persuadir Sansão, para que ele pudesse contar para ela o segredo e ela viesse contar para eles. Então aquela mulher, de tanto insistir, Sansão vai e revela para ela o segredo. A Bíblia diz, meus irmãos, que Sansão, para cumprir com a sua promessa perante eles, Sansão vai e mata 30 homens, os aquelonitas, traz as suas vestes para aqueles homens. Porém, meus irmãos, a Bíblia nos diz que a sua esposa, a sua noiva, ela foi dada ao seu companheiro. Sansão não sabia, e Sansão agora volta para ver a sua noiva. Chegando lá, o pai da noiva para ele na porta e impede Sansão de entrar. O pai da noiva então olha para Sansão e fala: sua noiva foi dada ao seu companheiro. Se você quiser, tenha mais nova. Porém, Sansão se ira, e Sansão agora quer se vingar. A Bíblia diz que Sansão pega 300 raposas, coloca elas cauda a cauda, coloca um tição no meio das caudas e coloca fogo em toda a plantação dos filisteus. Os filisteus, vendo aquilo, a Bíblia nos diz, meus irmãos, que eles perguntam: quem é que fez isso? E eles falam: foi Sansão, o genro do menino. Mas por que ele fez isso? Porque a sua noiva foi dada ao seu companheiro. Então eles queimam a noiva e o sogro de Sansão. E agora eles querem se vingar também de Sansão. Porém, a Bíblia nos diz, meus irmãos, versículo de número 10 do capítulo 15, que os filisteus, eles se juntaram com os homens de Judá, e ali eles enviam 3.000 homens para amarrar Sansão e trazer Sansão preso. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que novamente o Espírito se apoderou de Sansão, e que com uma queixada de jumento ele mata 1.000 homens. E a Bíblia continua nos dizendo, meus irmãos, que logo após isso, Sansão também tem uma segunda desilusão amorosa. Sansão agora vai se relacionar com uma mulher do Vale de Soreca, cujo nome era Dalila. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que os filisteus, sabendo isso, eles usam a mesma estratégia. Qual foi a estratégia? Você vai persuadir Sansão. Porque a primeira vez deu certo. De tanta mulher insistir, Sansão contou o seu segredo. Então, os filisteus, eles oferecem dinheiro para essa mulher,
para que ela possa persuadir Sansão e descobrir de onde é que vinha as suas forças. E a estratégia do inimigo é justamente essa: é nos persuadir, ou seja, é te convencer a fazer algo que você não quer fazer. O inimigo usa essa estratégia para que você venha pecar. Muitas das vezes nós não queremos pecar, mas o inimigo fica nos persuadindo para que nós venhamos a pecar contra Deus. Essa é uma das estratégias que o inimigo usa. E os filisteus usaram essa estratégia. A primeira vez deu certo, e eles falaram: nós vamos usar essa estratégia novamente. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que Dalila começa então a perguntar a Sansão: me conte o teu segredo. Como é que nós podemos amarrar você e você perder as suas forças? Sansão por 3 vezes mente a essa mulher. Porém, na 4ª vez, Dalila olha para Sansão e diz, versículo 15 do capítulo 16: então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Dalila aqui queria conquistar o coração de Sansão. E a estratégia do inimigo também é essa. O inimigo, ele rouba as tuas forças se antes ele conquistar o teu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23 nos diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aleluia. Se o inimigo conquistar o teu coração, meus irmãos, ele rouba as tuas forças, ele te tira da presença de Deus, ele acaba com o teu ministério, ele faz com que você se desvie dos caminhos do Senhor. E aqui, meus irmãos, eu quero falar 4 passos. Se você guardar isso para a sua vida, você pode ter certeza que você irá guardar o teu coração. O primeiro passo é ocupar a sua mente com coisas que te edificam. Muitas das vezes nós estamos no nosso lar e nós pegamos o celular e vamos deslizando para baixo, para cima. É o tal do TikTok, o tal do Instagram. Você passa horas e horas e você não vê o tempo passar. E aqui você também se torna vulnerável ao inimigo, porque as redes sociais têm mais porcaria para nos oferecer do que coisas que nos edificam. E aqui é o primeiro passo: ocupa a sua mente com coisas que te edificam. Leia a palavra do Senhor, tira um tempo para orar ao Senhor, coloca um louvor, vê uma pregação. Ocupa a sua mente com coisas que te edificam. Tem um ditado popular que nos diz: mente vazia é a oficina do diabo. E isso é verdade. O segundo passo é policiar aquilo que você diz. A Bíblia nos diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Tem pessoas que você senta perto dela, é só palavra negativa. Parece que ela suga as suas energias. Você está bem, mas você senta ao lado da pessoa, você se sente mal. Por quê? A pessoa só fala coisa negativa. O terceiro passo: policiar aquilo que você ouve. O que você tem ouvido tem te edificado espiritualmente ou tem te matado espiritualmente? Será que você tem ouvido conselhos de Deus ou você tem ouvido fofocas? Fofocas a respeito da igreja, fofocas a respeito do seu pastor,
fofocas a respeito do seu líder, fofocas a respeito de quem não está mais na igreja? Ou será que você tem ouvido conselhos que te edificam espiritualmente? Porque nós temos facilidade de ouvir todo mundo, mas não é todo mundo que você deve ouvir. Então que nós possamos policiar aquilo que nós ouvimos. Quarto passo, observar quais pessoas você tem andado e quais ambientes que você tem frequentado. O ambiente também contamina. Quando eu estou no meu salão e eu quero evangelizar alguém, a pessoa olha para mim e fala assim: eu tenho desejo de ir para a igreja, mas eu não consigo. Eu olho para essa pessoa e eu falo assim: eu não vou falar de igreja agora. Vamos supor que você quer fazer academia e você só come porcariada, e você só toma refrigerante, e você só anda com quem não faz academia. A tendência é você ir para a academia ou não? A pessoa quer ir para a igreja e quer andar com quem não frequenta a igreja, não quer se desprender dos seus relacionamentos mundanos. Aí fica difícil. Como é que você vai ir para a igreja se você não se desprender do mundo? A Bíblia nos diz, meus irmãos, então que Dalila, ela descobre o segredo de Sansão. A Bíblia nos diz que então ela chama os príncipes dos filisteus, eles cortam as tranças de Sansão, e as forças de Sansão vão embora. Porém Sansão, ele se levanta. Ela diz: Sansão, os filisteus vêm aí, Sansão. Ele se levanta e diz assim: eu me livrarei como das outras vezes. E eu quero compartilhar algo com você nessa noite. Sansão não sabia que tinha perdido a presença de Deus. E Sansão levanta e fala: eu me livrarei como das outras vezes. Por acaso você se livra de alguma coisa? Pior do que não ter a presença de Deus, irmão Luciano, é achar que tem a presença enquanto ela já foi embora há muito tempo.